Boa noite a todos. Meu nome é Diego Goulart, sou presidente da Comissão de Direitos Infantis e Juvenis da OAB São Paulo, com quem eu divido a presidência junto com a doutora Thaís Dantas. E hoje a gente está realizando esta palestra juntamente com a doutora Denise Awad, que também é membro da Comissão de Direitos Infantis e Juvenis da OAB. E antes de apresentar a doutora Denise, eu gostaria muito de enfatizar e dar um destaque para a habilidade que os dirigentes da OAB São Paulo tiveram nesse momento de pandemia, trazendo uma ferramenta extremamente importante para que o conhecimento, a comunicação, ela não se perdesse e a gente pudesse estar transmitindo e trocando essas experiências. Então, eu destaco a habilidade, o comprometimento e toda a entrega do nosso presidente, doutor Caio Augusto, Silva dos Santos, do nosso vice-presidente, doutor Ricardo Toledo. Também faço aqui um destaque, um agradecimento a todo esforço dos colaboradores da OAB e faço isso nas pessoas da Danila e da Fabiana, que nos auxiliam aqui hoje. E é importante a gente destacar isso, porque a OAB ela tem como papel fundamental a defesa dos direitos humanos. Então, quando a gente vem fazer uma palestra dessa, discutir um tema tão importante e afeto aos seres humanos, e principalmente aos seres humanos mais vulneráveis, que são as crianças e adolescentes, a OAB está cumprindo com o seu papel constitucional, porque sem a advocacia não há justiça. Agradeço a todos que estão nos assistindo, estão participando. Gostaria muito que todos ficassem à vontade para fazer as perguntas que entenderem. A doutora Denise tem um interesse muito grande de interagir com todos aqui, para que não fique algo maçante, uma palestra corrida, mas sim uma troca, uma verdadeira troca de experiência. E nesse momento, eu passo a apresentar a doutora Denise, para poder passar a palavra para ela e a gente iniciar essa palestra. Então, apresento a doutora Denise, que é professora também. Ela possui graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde obteve títulos de mestre e doutora, ambos pelo Departamento de Direito do Estado, sob orientação da professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente. É professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na qual também coordena o curso de pós-graduação em Direito das Diversidades e Inclusão Social. É advogada, bem como membro da Comissão Especial de Direitos Infantis e Juvenis da OAB São Paulo e Conselho da Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo. Também integra o Conselho Consultivo do Projeto Prioridade Absoluta do Instituto Alana. Sua linha de pesquisa abrange temas como direito da criança e do adolescente, democracia, direitos fundamentais, organização dos poderes estatais e políticas públicas. Então, hoje ela vai estar nos auxiliando e passando todo o conhecimento que ela tem sobre a temática, a importância dos fundos dos direitos da criança e adolescente em situação de pandemia. Dito isso, sem me alongar muito, Denise, muito obrigado pela sua entrega como advogada, professora, ser humano, para a comissão, que eu vejo diariamente isso, não só para a comissão, mas o trabalho que você desenvolve, que a doutora desenvolve lá conosco. Eu te chamo de você por causa da liberdade do nosso dia a dia, eu peço desculpa, mas existe uma sintonia muito grande, um trabalho muito profundo, que muitas vezes o trabalho que a gente está desenvolvendo parece silencioso, mas ele é muito consistente e sólido. Ele vai aparecer um pouco mais lá para frente, mas eu agradeço de fundo do coração toda a sua entrega, em especial para a causa das crianças e adolescentes do nosso Brasil e por aí vai. Então, passo a palavra para a doutora. Fique à vontade, a palestra é sua. Obrigado. É uma enorme satisfação, doutor Diego, estar aqui. Eu queria agradecer a Comissão de Direitos Infantis e Juvenis da OAB, todos que se dedicaram para que esse evento pudesse acontecer. Desde o início da pandemia, a gente vem conversando na comissão sobre a importância das crianças, principalmente que estão em vulnerabilidade diante da pandemia, terem um atendimento mais estrutural,
porque muitas vezes o atendimento ele é visto como um atendimento assistencialista, né? Aquele atendimento das cestas básicas, do atendimento momentâneo, mas não se pensa numa questão estrutural em que a criança tenha dignidade. E isso nos chamou muito a atenção, porque os fundos eles estão relacionados a justamente estruturar políticas emergenciais. Nós temos 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, e se os fundos já tivessem mais conhecidos em sociedade, nos operadores da rede, provavelmente muitas crianças e adolescentes hoje estariam recebendo um atendimento muito melhor. Então, acho que o tema da pandemia fez renascer profundamente o tema dos fundos, dos direitos da criança e do adolescente, a viabilidade desse instrumental para chegar até as crianças. Esse é um tema muito importante para mim, porque eu me debrucei sobre esse tema no doutorado e gostaria de vê-lo avançar mais ainda no Brasil. Então, é uma honra muito, muito grande para mim poder estar aqui junto a todos vocês para dialogar sobre esse assunto, incentivar os operadores da área da rede de proteção, principalmente dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, a se engajarem profundamente na mobilização e efetivação do fundo neste momento importantíssimo de pandemia, e dizer que é possível que a gente consiga se unir, ter forças e fazer com que as verbas do fundo cheguem até as crianças e adolescentes que precisam. Nós precisamos conhecer esse funcionamento, dialogar sobre ele, esclarecer os pontos jurídicos que recaem sobre essa questão. Eu pensei, né, estava dialogando com o Dr. Diego sobre a estrutura do evento, de eu fazer explicações, e aí alguns momentos parar para poder ouvir vocês, e a gente conseguir ter a explicação das questões e também a participação de vocês, para que a minha fala seja clara, produtiva, e o nosso maior objetivo nesse momento é fazer com que os fundos possam funcionar, fazer com que essa estrutura não seja assistencialista, né? Criança precisa de dignidade, não de que passem a mão na cabeça. É mais do que hora nesse momento rever estruturas que possam atingir de forma digna a criança e o adolescente. Pode ser assim, então, eu vou fazendo as explicações, e aí a gente faz uma parada, ouve quem tem a comentar alguma coisa, quero conhecer um pouco o público que está com a gente, e aí quem for aí participando depois traz para a gente se atua na área da infância, o que faz, qual o interesse de conhecer esse tema, e espero que também com esse webinar sendo gravado, a gente possa levar essas informações também para o estado de São Paulo e poder, nessa jornada, contribuir profundamente e através também dos que estão aqui participando, que levem essas informações e construam, de fato, um conhecimento que transforme vidas, né? Transforme vidas para melhor. É isso que a gente precisa, mais ainda nesse momento terrível de pandemia. Pode ser assim? Então, eu vou começar a minha apresentação e vou dividir aqui a minha tela com o que eu preparei para vocês. Vou falando e depois eu paro um pouquinho para a gente poder fazer um diálogo e continuo falando, e assim a gente consegue se conhecer. Eu expandi minha tela. Acho que agora todos conseguem ver, né? Então, eu preparei esse tema, a importância dos fundos, para que a gente pudesse entender o que é um fundo na área do direito da criança e do adolescente, como ele funciona e qual é o seu objetivo. Então, para que a gente possa contextualizar um pouco essa questão dos fundos, eu queria apresentar para vocês o artigo 260, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que, por meio dos conselhos dos direitos, os conselhos de âmbito nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança, é possível ter planos de aplicação de verbas das dotações
desses fundos, e que necessariamente um percentual desse fundo deve ser aplicado para o incentivo do acolhimento, muito importante, né, sobre a forma de guarda de crianças e adolescentes, a questão da importância de um ambiente em que essa criança esteja protegida, principalmente no ambiente na sua família, né, e se não no ambiente mais próximo possível dessa relação de afeto. Crianças e adolescentes, então, também em programas de atenção integral à primeira infância. Então, olha as prioridades que o próprio Estatuto vai elencando para as verbas do fundo. Então, atenção integral à primeira infância, em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Então, parecia que essa palavra final do artigo 260, parágrafo 2º, estava lá em silêncio, parece que aguardando alguma coisa para, de repente, ela ser extremamente importante, ela reluzir, né, de importância. Então, parecia que a gente nem iria usar efetivamente esse artigo dessa forma. E aí a situação de calamidade aparece aqui, se relacionando aos fundos, e nós temos os decretos dos chefes do Poder Executivo que reconhecem que estamos em situação de calamidade. Então, toda a estrutura legal para que a gente possa aplicar os fundos nessa situação está consolidada a partir da previsão do Estatuto nesse dispositivo que eu acabei de ler. Então, o que são fundos? Os fundos, eles são unidades orçamentárias que têm a finalidade específica de atender políticas complementares e emergenciais na área infanto-juvenil. Então, ele é construído com uma finalidade própria. O fundo as verbas que estão no fundo não podem ser destinadas para outra finalidade. Ela deve cumprir essa finalidade principal, que é destinar verbas em situações complementares e emergenciais. Então, primeiro, o fundo não substitui o orçamento público, o orçamento básico do Estado, porque nesse orçamento básico que nós teremos o atendimento das áreas essenciais, como, por exemplo, saúde, educação, questões relacionadas à assistência social. Então, o fundo não substitui e nem se pode utilizar o fundo como uma desculpa de que ele tem dinheiro no fundo, então o orçamento pode ser menor. O orçamento tem um papel, ou seja, as políticas públicas básicas têm o seu papel, e os fundos, eles têm o papel de cobertura de situações complementares e emergenciais. Isso ocorre, né, essa visão de complementariedade em políticas públicas, ocorre em políticas públicas na área social, e principalmente na área da criança e do adolescente, isso se justifica porque a própria Constituição Federal, no artigo 227, ela expressamente prevê que a criança e o adolescente devem ser tratados com prioridade absoluta e proteção integral. Então, essa noção de prioridade absoluta, prevista na Constituição, no artigo 227, faz com que isso se reflita nas políticas públicas e se pense num instrumental também, né, que não é assistencialista, ele tem toda uma estrutura fundamentada na dinâmica dos estados, municípios e da própria União, para que ele seja acionado nessas situações emergenciais. Então, a política da infância e juventude, ela tem toda essa complementaridade, porque a criança e o adolescente necessitam desse olhar integral. Nós somos seres humanos em desenvolvimento. Então, a política pública na área, ela é mais abrangente. Ela é necessária para que ela não fique só com verbas destinadas às questões básicas. Então, tem toda uma justificativa para que exista a possibilidade dos fundos na área da infância. Muito bem. Para que a gente, então, entenda por que existe, né, essa necessidade de uma complementaridade na área da infância, a gente precisa entender
como funciona a política pública na área da infância. Porque aí a gente consegue ter toda essa lógica estrutural para entender o que é básico e o que é emergencial e complementar. Então, segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, com base no artigo 204 da Constituição e no artigo 227 da Constituição, correlacionados com o artigo 88 do ECA, então 3 artigos importantes aí, 204, 227 e 88 do ECA, se estabelece que para áreas de importância social, que trabalham com questões que envolvem a proteção da dignidade da pessoa humana, então isso vai acontecer também para os idosos, isso vai acontecer também na área da saúde, da segurança. Então, áreas que precisam ter uma sensibilidade maior do que a própria governança em si, né, do que o próprio pontualmente da gestão política do momento, que precisa ter um olhar para a comunidade, um olhar para as necessidades, dar voz aos participantes, entender o entorno, entender o que está acontecendo no dia a dia, ou seja, participação e também um olhar da própria sociedade civil e das pessoas, dos cidadãos, né, que participam, que estão em sociedade, que têm os seus direitos e obrigações. Essas políticas nessas áreas não podem ser feitas de forma isolada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, ele estabelece metas de políticas públicas que são depois aprovadas junto ao Legislativo, configurando toda a estrutura orçamentária de aplicação e implementação de ações do Estado, mas nas áreas sociais que são sensíveis, a Constituição estabelece um instrumental de democracia participativa para que as decisões sejam tomadas além das 4 paredes do governo e que elas possam ter solidez mesmo com a mudança de governo. Haja uma política de continuidade e não uma política pontual nessas áreas, porque essas áreas são sensíveis e precisam de um longo prazo na sua construção. Então, não é apenas a gestão de 4 anos de um governante que resolve essas questões. São compromissos que ultrapassam um período longo de ações que devem ser debatidas em sociedade, e lembrando, inclusive, que nessas áreas o Brasil assina compromissos com a comunidade internacional, tratados internacionais, compromissos em que nós somos fiscalizados e metas a serem cumpridas, como, por exemplo, a gente tem a meta do milênio na área da infância. Então, por todas essas interfaces com a sociedade, inclusive com a comunidade internacional, o que é decidido na área da infância é decidido em conjunto, não é decidido apenas pelo gestor, né, pelo atual gestor que ocupa, né, a chefia do Poder Executivo em todos os âmbitos da Federação Brasileira. Existe então uma preocupação com uma continuidade dessas políticas. Então, na área da infância, quem pensa a política pública é um órgão que é denominado Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muita gente confunde esses conselhos com os conselhos tutelares, e não tem nada a ver, são órgãos muito diferentes. O conselho tutelar, que as pessoas conhecem mais, são aqueles que atendem a chamados da comunidade em situações emergenciais e direcionam atendimentos. Os conselheiros tutelares são eleitos pela comunidade, eles atuam especificamente nesse atendimento. Os conselhos dos direitos, eles são menos conhecidos, mas eles são o cérebro que pensa a política pública, eles são muito importantes e eles têm previsão constitucional de existência, então daí é importantíssima a sua proteção. Como se formam os conselhos dos direitos da criança e do adolescente? Eles são órgãos paritários, o que significa que eles são formados por um mesmo número de representantes do governo e o mesmo número de representantes da sociedade civil. Então, geralmente, a cada 2 anos, dependendo da lei que os regulamenta,
existe a previsão, né, de formação de escolha desses membros. Então, os representantes do governo são nomeados, então eles vêm, por exemplo, dos ministérios ou em âmbito estadual ou municipal de secretarias afetas à política da infância, e vale lembrar que a política da infância é interdisciplinar, isso é um desafio muito grande, porque vai ter uma dotação orçamentária lá na pasta da saúde, outra lá na pasta da educação, outra lá na pasta ambiental, na pasta de cultura. Então, conseguir ter esse olhar, né, de que as atividades estão chegando à criança com eficiência, passando por várias pastas e várias secretarias, é um desafio muito grande para a área da infância. Então, nós estamos diante de uma política intersetorial, interdisciplinar, e aí representantes do governo dessas várias pastas têm assento no conselho, e a sociedade civil faz eleições entre organizações da sociedade civil que atuam na área e que então têm expertise para conhecer mais a fundo a política de infância e ao serem eleitos dentro dessa comunidade, tomam assento nos conselhos. Então, se existem 8 representantes do governo, haverá 8 representantes da sociedade civil e mais os seus suplentes. E assim por diante. Se haverá 10, 10 do governo, 10 da sociedade civil. Ou seja, o órgão ele é paritário. Os conselhos se encontram regularmente e as reuniões dos conselhos são reuniões que são marcadas e pode contemplar a presença dos cidadãos. Olha que legal. Não sei se alguém da plateia já participou de uma reunião do conselho, mas ela é aberta. O cidadão não tem poder de voto, mas ele pode participar, pode ouvir, pode se inteirar dos assuntos que são discutidos na área da infância e da juventude. Então, olha que interessante, então a gente traz para dentro do aparato estatal a voz da sociedade civil que está no dia a dia de atendimento da criança e do adolescente, que faz esse grau de paridade com o governo para que as políticas sejam discutidas de forma participativa. Então, é assim que se estabelece, de um olhar inicial, a construção dessa política pública participativa. Muito bem. Desafios que envolvem a construção dessa política. Nós estamos numa federação. O Brasil é uma unidade, ele representa, né, uma estrutura federativa. Então, a gente tem uma união, 26 estados, um distrito federal e 5.600 municípios que têm autonomia para decidir política pública na área da infância, envolve todos esses entes da administração pública e, portanto, o primeiro desafio que eu acho que envolve a construção dessa política, inclusive a aplicação das verbas do fundo, é como estruturar esse diálogo na federação. Nós sabemos que o Estatuto estabelece no artigo 88 a municipalização do atendimento. Então, ele entrega para os municípios a responsabilidade mais básica sobre o atendimento das necessidades essenciais da infância e da juventude. Então, os conselhos municipais são aqueles que estão mais próximos dessas necessidades e que, portanto, devem possuir os projetos mais eficientes nesse atendimento emergencial. Para isso, então, é necessário que haja um diálogo para que quem delibera, né, como vai ser aplicada a verba do fundo é o conselho que delibera onde ele vai aplicar e como ele vai aplicar a verba do fundo. Então, é necessário construir esse diálogo. Acho que isso ainda falta um pouquinho na nossa federação, porque fica um pouco perdido. A União entra como, né? Ela faz, então, ela transfere verbas para os estados transferem verbas para os municípios. Como coordenar esse diálogo na federação para que a União estabeleça um olhar geral sobre a política pública, os estados estabeleçam as suas diferenças de forma regional e os municípios, então, tenham todo esse protagonismo desse atendimento local. Isso é uma questão que me preocupa bastante, que a gente precisa construir. E o Brasil é tão antagônico, tão diverso, que tem municípios que são mais ricos que estados.
Então, tem possibilidade de ter fundos municipais, como o Fundo Municipal de São Paulo, por exemplo, do município, da capital, né, de São Paulo, que pela existência de empresas que podem doar aos fundos, acabam tendo verbas muito grandes no fundo, às vezes ficam paradas por muito tempo em relação a outros fundos, e outros municípios ao entorno possuem fundos muito precários. Então, essa é uma questão também, um desafio muito grande para o Brasil, porque a gente tem todo esse antagonismo. Então, nem sempre é o fundo ligado à União que tem as maiores verbas. Então, existe essa diferença. Tem fundos municipais com muitas verbas, fundos municipais muito pobres, tem fundos estaduais que vão bem, outros que não vão. Então, tem toda essa questão, né, de coordenar de forma eficiente esse diálogo federativo no Brasil para a aplicação das verbas do fundo. Para que isso possa ser feito com eficiência, um dos papéis dado ao Conselho dos Direitos da Infância é mapear a realidade infanto-juvenil. Uma das competências que esse conselho gestor, o Conselho dos Direitos, e é em todos os níveis, né? O Conselho da União, CONANDA, o Conselho dos Estados, em São Paulo a gente chama de CONDECA, e o Conselho Municipal, muitos chamam de CMDCA, tem como competência inicial estabelecer um mapeamento da realidade infanto-juvenil. Isso é muito importante. Se não for feito um mapeamento, não é possível saber como anda a realidade. E os conselhos, eles têm responsabilidade sobre a política geral e emergencial em todos os tempos, né? Em todas as partes. Então, desde a criação, implementação e depois a fiscalização, que a gente chama de monitoramento. Porque não adianta uma política pública ser efetivada sem que depois a gente olhe os resultados. Os resultados são muito importantes para que a gente repense a possibilidade dessa política continuar ou se modificar. Então, para isso, é necessário compreender essa realidade. Então, os conselhos precisam mapear o que é necessário na área da infância. É ampliar questões na área da educação, é ampliar questões na área da saúde mental, é ampliar questões na área do protagonismo infanto-juvenil, na área da cultura. O que é básico? O que é emergencial? O que é complementar? O que é essa realidade? E eu acredito que, inclusive, verbas do fundo podem ser usadas nesse mapeamento. Sem o mapeamento, é como navegar no escuro, né? A gente estaria criando atividades e ações que muitas vezes sobrepõem tarefas, então ações que às vezes um departamento e uma secretaria faz, que é praticamente igual ao de uma outra, então sobreposição de tarefas, como por exemplo, às vezes se faz muito reforço escolar, né? Reforço escolar em municípios, e se peca, né, se deixa de atender questões de saúde mental. Uma das questões mais graves na área da infância, mais esquecidas, é a questão da saúde mental nessa área, né? Então, como evitar que a gente evite projetos iguais, saiba o que realmente esteja sendo necessário, evite o desperdício de recursos em ações semelhantes e diversifique, né, o atendimento na área da infância. Tem que ser necessário, sem dúvida, ponto inicial é o mapeamento da realidade infanto-juvenil que o Conselho apresenta. A partir desse mapeamento, aí eu consigo encaixar essas questões dentro do planejamento das políticas estatais. Então, com o diagnóstico da situação da infância, o Conselho se reúne e planeja as políticas sociais básicas. Ele tem poder deliberativo, está no estatuto, e vinculante, então ele planeja, e a partir desse planejamento, ele tem que zelar para que o que ele decidiu seja incluído no planejamento orçamentário, no orçamento público. Nada se concretiza de ação de atendimento se não estiver previsto com organização de verba específica, rubrica orçamentária determinada,
incluída nesse ciclo orçamentário que começa com o plano plurianual, as leis de diretrizes e a lei orçamentária anual. Então, eu entendo que o que o Conselho delibera é vinculante e, inclusive, é possível o ajuizamento de ações específicas, até, por exemplo, uma ação civil pública para obrigar que o Executivo dê voz ao Conselho. Então, não pode o prefeito, por exemplo, sozinho decidir uma política. O Conselho existe para isso, tem base constitucional e legal. Então, o que ele decide é vinculante e é necessário que se fiscalize para que essas decisões se encontrem no orçamento, porque senão nada acontece, é só um faz de conta. O Conselho discute, delibera alguma coisa, mas ele vai inexistir na prática, porque para que exista uma ação, eu preciso ver lá a rubrica orçamentária na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Se não existir isso, é tudo só conversa. Não vai, de fato, existir a política. E a mesma coisa quando a gente pensa em políticas complementares, que é esse segundo quadrado que eu coloco aqui. Então, na área das políticas emergenciais, o Conselho faz um plano de ação e um plano de aplicação das verbas do fundo, e coloca isso, estabelece isso, organiza, então, o que vai ser implementado e o que ele entende ser complementar e emergencial. Então, a partir da existência desses documentos, da formalização desses documentos, a política tem que acontecer e cabe ao Conselho também fiscalizar as políticas implementadas. Então, o ciclo orçamentário não é só deliberar, né? E acho que o papel da sociedade civil para fiscalizar isso é muito importante. Quanto mais as pessoas tiverem transparência, quanto mais as pessoas tiverem participação, compreenderem melhor esse ciclo orçamentário, que poderia até ser ensinado nas escolas, né? Não só, muitas vezes, nos cursos de direito, compreenderem como isso funciona, fazerem com que essa linguagem não seja uma linguagem só técnica, mas uma linguagem acessível a um debate dentro da sociedade, a gente vai ter melhor um controle social, que a gente chama de accountability, né? A importância do controle social em face das ações, a participação da sociedade e da sociedade civil organizada em face dessa transparência. Então, isso é essencial para um Estado ser sólido, né? E essa é a minha grande preocupação, um Estado ser efetivamente, desde a sua raiz, construir políticas fundamentais e de longo prazo. Né? No Brasil, a gente patina muito na questão da intersetorialidade das políticas e patina muito nessa questão de permitir essa continuidade quando muda a gestão. Né? E o Conselho está aí para poder ser um agente forte na continuidade dessas ações a serem implementadas. Bom, então, por que tudo isso na área da infância tem todo essa importância, esse olhar, essa diferença? Por que a política na infância tem complementariedade, foram previstos os fundos, porque a criança tem prioridade absoluta. Então, ela necessita de uma política muito mais ampla para a sua proteção. E cada vez mais os estudos de neurociência têm colocado que é na primeira infância que nós temos a oportunidade de desenvolver os maiores talentos da pessoa humana. E uma sociedade que fortalece o talento dos seus membros é uma sociedade, sem dúvida, mais forte, mais feliz e mais capaz. Então, investir na primeira infância é, sem dúvida, a atuação mais importante que a sociedade tenha a construir como seu ideal, né, de organização. Então, existe toda uma visão específica para a área da infância, com previsão de prioridade absoluta expressa na Constituição, no artigo 227, e o artigo 4º do ECA determina que a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, então criança tem preferência na formulação e na execução, e tem direito à destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à sua proteção.
Então, com tudo isso, não adianta ter essa previsão se nós não tivéssemos uma estrutura jurídica para garantir a aplicação desse direito. E aí vem os fundos para, junto ao orçamento, dar essa complementariedade, essa proteção integral à criança e ao adolescente no Brasil. E como fazer, né, esse mapeamento? Então, é interessante também apresentar para vocês que nós temos vários instrumentais para obter dados, informações a partir das necessidades da infância. Uma das questões é que os programas, né, que são realizados tanto por entidades governamentais quanto por entidades não governamentais, tudo que for relacionado à criança, são os programas de atendimento, eles são obrigados a estarem especificados, documentados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Então, nenhum programa pode funcionar sem ter registro no Conselho. Então, a partir daí, o Conselho já tem noção das ações que estão sendo feitas em âmbito governamental e não governamental. E, além disso, também o Conselho Municipal tem a obrigação de registrar. As entidades não governamentais só atuam se tiverem um registro no Conselho. Então, olha que interessante, entidades que atendem à infância têm que ter registro no Conselho. Então, o Conselho, ele tem já um olhar, por meio dos seus próprios registros, a partir do Conselho Municipal, tanto de todos os programas, quanto de quem são as entidades não governamentais que atuam na área. Nós temos também outros instrumentais importantes. O Conselho Tutelar, quando atende, tem que fazer um registro do atendimento. E foi pensado ainda, acho que precisa até aprimorar um pouco mais, um sistema chamado CIPIA, que é um sistema que garante a interface dessas informações. Então, maravilhoso, né? Porque aí a gente consegue entender o que acontece nos municípios a partir dos conselhos tutelares para saber que caminhos devem ser tomados. Então, informações como essas, a atuação do Ministério Público, o diálogo dos conselheiros com a sociedade, com as pessoas, os fóruns que fazem os encontros maiores entre os debates de políticas públicas. Nós temos fóruns que debatem em âmbito municipal, estadual e nacional questões de infância. São muito importantes para fomentar esses dados que vão dizer qual é esse diagnóstico a ser colocado no orçamento como básico e no fundo como emergencial e complementar. Bom, como é que os fundos são criados, né? Os fundos são criados por lei. Então, geralmente, a lei que criou o conselho, então, desde que o ECA foi promulgado, então houve toda essa tentativa de organizar essa estrutura. O chefe do Poder Executivo tem iniciativa, propõe a lei, e essa lei regula a atuação dos conselhos de direitos e, geralmente, nessa lei também se prevê a existência e o funcionamento dos fundos. Nós já temos o Fundo Nacional, estabelecidos os fundos estaduais, mas não temos ainda todos os fundos municipais, não temos ainda os 5.600 fundos municipais regulados por lei, o que é complicado, porque a política da infância se dá a partir da municipalização. Então, a importância de se incentivar o chefe do Poder Executivo, prefeito, a desenvolver essa lei, caso não exista conselho ou fundo no seu município. Outra coisa importante, né, é estabelecer o funcionamento escritural do fundo contábil, porque o conselho, ele não dá conta de tudo, ele é um órgão deliberativo, participativo, mas tem que existir um funcionário, alguém que faça essa escrituração contábil, administrativa. Então, o conselho delibera, os membros do conselho deliberam, mas é nomeado, geralmente, um servidor de carreira que conhece contabilidade. Ele é nomeado para fazer essa escrituração contábil, ele é muito importante.
essa conta administrativa, que fica o fundo, ele é geralmente vinculado a um órgão do Poder Executivo, então a Secretaria de Assistência, por exemplo, então ele fica lá, né? Secretaria de Governo, então ele tem uma conta vinculada, e é esse funcionário público que a gente chama de ordenador de despesas que realiza essa movimentação financeira do fundo. E ele tem que ser atinente, ele tem que realizar efetivamente o que o Conselho deliberou. Ele tem que colocar em movimentação financeira aquilo que o Conselho deliberou. Ele é um mero gestor, né? Mas é necessário que haja alguém que cotidianamente faça essa escrituração, porque depois as verbas do fundo, assim como o orçamento, têm que ser dotadas de transparência, e eles são fiscalizados tanto pelo Ministério Público, como o órgão, né, de despesas, né, o Tribunal de Contas. Então, é muito importante que haja toda essa escrituração com transparência do fundo. Já eu vou parar para ouvir as perguntas, né? Só vou finalizar um pouco aqui em algumas questões importantes. Não existe, olha que incrível, não existe uma lei específica, um marco legal, como a gente tem um marco legal da primeira infância, não existe um marco legal de fundos. Eu acho que já é hora do Brasil construir esse marco legal. Nós temos uma legislação antiga, que é a 4.320 de 64, que estabelece 4 artigos falando de fundo. Então, é isso que a gente tem como uma regulação mais específica do que é o regime jurídico de um fundo. E a Constituição estabeleceu, no artigo 165, que uma lei complementar deveria instituir o funcionamento dos fundos. Mas essa lei complementar não existe ainda. Então, a gente trabalha a legislação de marco legal dos fundos ainda com bastante deficiência e muitas dúvidas sobre o funcionamento dos fundos, que eu quero mostrar para vocês também ao longo dessa apresentação. Seria maravilhoso se a gente tivesse uma lei, e ainda mais uma lei específica de diretrizes gerais sobre o funcionamento dos fundos da criança e do adolescente, para permitir avanços e impedir que o Poder Executivo corte verbas do fundo ou não atue adequadamente, não gerencie adequadamente. Não seria muito importante esse marco legal. E outra coisa importante é que existe uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal que os recursos do fundo, como eles têm finalidade específica, mesmo que eles não forem utilizados num exercício financeiro, eles devem ser usados no exercício financeiro seguinte. Então, as verbas que estão no fundo não podem se perder para outra finalidade. O fundo tem destinação específica e o que está nele permanece com ele até que ele atenda essa finalidade, que no nosso caso é o atendimento emergencial e complementar da questão de infância e juventude. Vou apresentar para vocês as verbas que compõem o fundo e já abro o painel para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Então, muito que bem, da onde que vêm essas verbas que compõem os fundos de infância? Então, elas podem advir de transferências orçamentárias. Então, como eu disse que há um diálogo federativo, o fundo da União pode transferir para os fundos estaduais e os fundos estaduais podem transferir para os fundos municipais. Então, as transferências, né, do ente mais abrangente para o menos abrangente, e verbas orçamentárias, então, que advém, né, do orçamento, que inclui, que são direcionadas às políticas emergenciais. Pode existir contribuições de governos estrangeiros, organismos multilaterais, se a legislação do fundo reconhecer essa possibilidade, produto de aplicações no mercado financeiro, desde que não temerárias, então deixar o dinheiro parado, recursos provenientes de multas, então multas na área da infância vêm para o fundo, de ações que são julgadas na área da infância vêm para os fundos, concursos, outros verbas que lhes sejam destinadas, valores arrecadados por eventos promovidos pelos conselhos. Agora, o que é mais legal na área dos fundos
é justamente a possibilidade deles receberem doações de pessoas físicas e jurídicas. Então, a própria sociedade civil, as pessoas ou as empresas, elas podem escolher direcionar verbas para a proteção da infância. Então, olha como é importante o conselho ser ativo, o conselho ser confiável, para que as pessoas se sintam seguras a doar ao conselho. Porque se esse mecanismo funcionar, a gente vai ter, de fato, o mapeamento do que é geral e urgente. E vai conseguir chegar até as necessidades. Se a gente não construir essa ideia, as coisas ficam perdidas. Então, as pessoas físicas e jurídicas podem doar, as pessoas físicas podem doar até 6%, tem dedução de até 6% no seu imposto de renda, mas tem que preencher o formulário completo. E essa doação pode ser feita ao longo do ano fiscal. Então, vocês podem escolher, né, durante todo esse ano de 2020, doar para lá na declaração do imposto de renda de 2021 abater isso do imposto. E tem uma novidade que é recente, que foi excelente, que permite que o contribuinte lá na hora, ele está fazendo o seu imposto, né, a sua declaração, e ele tem vontade de doar e já tem uma noção do quanto ele vai pagar de imposto, ele já consegue fazer um cálculo se vale a pena essa porcentagem de abatimento, lá na hora, no outro exercício financeiro, no momento da declaração, ele pode deduzir até 3%, diminui a porcentagem da dedução, mas ela ainda pode ser feita. Então, é interessante que no formulário do imposto de renda, a pessoa pode escolher o fundo. Ela pode escolher doar para a União, para o Estado ou para um município específico. Mas a Receita Federal tem que ter noção da existência do fundo. Tem muitos municípios que têm fundo, mas acabam não registrando isso junto à Receita. Então, ele não vai aparecer. Então, tem que ter toda essa organização estrutural e contábil do fundo para que ele possa ter conexão com a Receita Federal e possa, então, ser um instrumental que o cidadão, ao pagar o seu imposto, consiga reconhecer esse fundo e indicar que ele quer a doação para esse fundo em específico. As pessoas jurídicas também podem doar, né? Aqui é 1%, dedução de 1% do imposto de renda, depois eu altero aqui. Apenas as empresas tributadas pelo lucro real podem fazer a doação. Isso é ainda complicado, porque nós temos muitas empresas que não estão, né, tributadas pelo lucro real e poderiam compartilhar verbas importantes na atuação da infância. Infelizmente, acabam não sendo possível essas doações. Para finalizar e abrir o debate, é interessante perceber que não é tão correto falar assim, doação e abatimento do imposto de renda. Na verdade, qual é a lógica, né, da política pública? O cidadão paga imposto de renda. O que ele paga para o imposto de renda vai para o bolo geral. Então, o cidadão não sabe se o dinheiro que ele está pagando para a União, que é competente para arrecadar imposto de renda, vai ser aplicado lá no orçamento da saúde, no orçamento da educação, porque ele vai para o bolo geral. O que faz a legislação? Dá a ele, na área de infância, a possibilidade de ele direcionar. Então, ele diz assim, olha, 6% que eu pago vai ser direcionado a um fundo de infância para que essa política chegue para a infância. Então, na verdade, é uma doação incentivada, que a gente chama, né? Porque ao invés do cidadão pagar o imposto de renda no bolo geral, ele diz que quer que esse dinheiro vá para a infância. Então, como é importante essa participação ativa dos cidadãos. Na Europa, isso é muito comum, as pessoas direcionarem verbas de forma mais consciente para as organizações da sociedade civil, em projetos sociais. No Brasil, ainda isso é uma sementinha a ser construída, que é a participação consciente, a importância da fiscalização, de um controle social. Então,
É bacana o mecanismo do fundo, porque ele permite isso ao cidadão, né? Que ele seja ativo, proativo no uso do seu dinheiro, na destinação do seu dinheiro via imposto. Então, eu vou parar um pouquinho aqui para conhecer um pouco o público que está com a gente e tirar algumas dúvidas, e aí eu continuo a fazer a apresentação para que a partir disso eu consiga também visualizar qual que é o interesse da plateia, né, em conhecer mais esse mecanismo dos fundos. Está aberta a palavra aí para vocês falarem um pouquinho, se apresentarem. Acho que eu só vou conseguir ler, né, Diego? Vou ter que ler as perguntas, né? Você quer me ajudar a ler? Denise, eu acho que a Ivonete está nos assistindo, acho que ela quer falar, quer se manifestar, Ivonete? É que ela levantou a mão aqui, agora baixou. Eu não sei se permanece. Será que é possível dar um pouco de voz a eles? E aí a gente consegue responder aqui o QA e ouvi-los um pouquinho também? Vamos colocar aí uns 10 minutos de debate, aí eu volto para a apresentação. Doutora Ivonete, por gentileza, habilita seu microfone. Acho que... Bom, Denise, tem uma pergunta aqui. Tá. Eu vou ler ela para você. Quem fez a pergunta foi a Débora Cristina Correia Alves. Então, ela fala o seguinte: boa noite, professora Denise. Aqui é a Débora do seu grupo de estudos. Você poderia falar um pouco sobre a situação do CONANDA após toda a polêmica com o decreto do atual presidente da República a respeito da composição do Conselho e as outras consequências dessa decisão, assim como a decisão do STF sobre o assunto? Claro. Débora, tudo bem? Uma satisfação saber que você está aqui com a gente, né? E que, além de acompanhar o nosso grupo lá na Faculdade de São Bernardo, está aqui com a gente também, se interessando e conhecer mais a fundo essa temática. Nós tivemos no ano passado um decreto presidencial que quis reduzir o alcance do CONANDA. Muito grave o decreto, né? É um decreto que tem toda a natureza de limitação da participação social na persecução das políticas públicas. Então, a sociedade civil organizada ligada à infância se manifestou, propôs uma ação no Supremo Tribunal Federal para que esse decreto fosse revertido, expôs, né, toda a importância, tudo que o CONANDA fez ao longo desses 30 anos, e são ações importantíssimas na área dos fundos, na área de políticas de adoção, na estruturação da relação da política entre União, Estados e municípios, crianças indígenas, quilombolas, há toda uma necessidade de diálogo, né, da sociedade civil dentro da construção da política. Então, foi colocado, né, a importância que seria inconstitucional esse decreto, porque não pode um decreto do chefe do Poder Executivo eliminar a previsão de uma estrutura que tem previsão em lei. Então, a lei ela prevalece sobre o decreto do Executivo, e o Supremo Tribunal Federal, em medida liminar, concedeu o retorno ao funcionamento do CONANDA, e nós conseguimos, então, que o CONANDA voltasse a atuar. Mas essa ação ainda precisa ser julgada, e provavelmente o julgamento dessa ação, Débora, vai ser na sexta-feira. Acho que nessa sexta-feira o Supremo vai voltar a se debruçar sobre o tema para dar continuidade a esse julgamento. Muito importante que vocês estejam atentos,
porque destruir estruturas como essa, destruir na base da estrutura do Estado a participação democrática. A gente não pode permitir essa corrosão jamais, 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 e esse é o momento da gente defender a importância dos conselhos na construção da política pública. Denise, eu vou aproveitar o tema. A Thaís Dantas, nossa outra presidente da comissão, ela está participando conosco aqui, e ela é conselheira do CONANDA, e ela também tá muito por dentro, sabendo de todos. Se permitir, eu queria que ela falasse um pouquinho, é possível? Maravilhoso, sensacional. Então, eu vou pedir para a Danila nos auxiliar para abrir o microfone da Thaís. Boa noite a todas e todos, vocês me ouvem? Sim? Sim. Bacana. Bom, como o Diego fez aqui a introdução, sou Thaís Dantas, eu sou vice-presidente. Vocês estão me ouvindo? Deu uma cortadinha. E atualmente também sou conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. E o que é importante contar, como a Denise trouxe, é que o CONANDA, no ano passado, ele passou por um grave ataque que foi veiculado pelo decreto 10.003 de 2019, um decreto presidencial, que fez diversas alterações estruturais nesse conselho. Então, um dos pontos foi a destituição de mandato de conselheiras e conselheiros que, destaque-se, são democraticamente eleitos, então numa assembleia específica de eleição. Para além disso, ele fez também algumas alterações estruturais. Então, reduziu a quantidade de conselheiros e conselheiros, previu que as assembleias seriam trimestrais, não mais mensais, e ocorreriam sempre por videoconferência, mais presencialmente. Enfim, foram diversas alterações estruturais que aparecem num contexto bastante autoritário, que nos lembram dos piores momentos em que mandatos efetivamente eram cassados, e fazem com que esse conselho seja construído, em alguma medida, à imagem e à semelhança do Poder Executivo Federal, o que esvazia o conceito de um conselho de políticas públicas que é participativo e que pressupõe o diálogo construtivo entre sociedade civil e governo. Daí, nesse consta as duas ações judiciais, uma é a arguição de descumprimento do preceito fundamental 622, que foi proposta pela Procuradoria da República, e na qual houve uma decisão liminar concedida pelo relator, o ministro Barroso, e daí pelo qual se permite que atualmente quando Tá falhando, Thaís. O microfone tá falhando. O seu microfone tá falhando. Então, só para concluir, Não dá para ouvir, não dá para ouvir. Thaís, o som não está saindo, a gente não está chegando para a gente o som seu. Ele está tendo várias falhas. Temos o áudio da doutora Thaís.
Mas Thaís tem uma atuação muito importante nessas ações que foram ajuizadas, está muito ativa, né, nesses assuntos e lutando muito para que a atuação do Conselho seja fortalecida e que nós consigamos, né, reverter definitivamente esse decreto presidencial e reconstruir a atuação do CONANDA. Nós vamos conseguir, né, tenho fé que nós vamos conseguir, por toda o amparo constitucional e legal que esse órgão tem, e por toda a história de construção genuína de políticas públicas importantíssimas que o CONANDA tem desenvolvido no Brasil ao longo desses 30 anos. Então, é muito importante que as pessoas também conheçam essas estruturas para defendê-las, né? Saberem da importância para que elas possam ser defendidas e não silenciadas, né? Denise, tem mais uma pergunta aqui. Posso fazer ou você quer seguir? Pode fazer, Diego, por favor. A pergunta é da Roberta Campo Costa. Ela fala assim: boa noite, prezada Denise. Pode exemplificar despesas com políticas sociais básicas e despesas com políticas emergenciais? Algumas vezes parece que o município utiliza das verbas dos fundos para oferecer uma política pública básica. Oi, Roberta, obrigada pela sua pergunta. Eu preparei slides específicos para te responder essa pergunta. Eu vou responder agora no geral e depois eu direciono isso nos slides. E você, se depois ainda ficar com dúvida, me pergunta de novo. Mas vou dar exemplos, né? Quando a gente fala de políticas básicas, a gente fala da estrutura orçamentária social. Então, a gente vai dizer, olha, existe uma pasta de educação, então a educação é uma política estruturante para a infância, a saúde. Então, essas políticas que estão dentro das pastas, que são políticas de continuidade em relação ao atendimento da infância, a gente as reconhece como básicas. As políticas emergenciais, elas estão no artigo 87, são políticas que dizem respeito as questões de vulnerabilidade. Então, quando eu falo em política emergencial, eu penso, por exemplo, pontualmente intensificar o atendimento a crianças usuárias de drogas, por exemplo, a necessidade de ampliar e complementar esse atendimento. Eu penso, por exemplo, na possibilidade de criar mecanismos de atuação na área de saúde mental, por exemplo. Então, são políticas que vão chegar para complementar uma política estrutural nos seus eixos ou para emergencialmente proteger uma criança na inexistência de uma política que ela necessite. Eu vou mostrar nos slides alguns exemplos e aí qualquer coisa, Roberta, você volta a falar sobre esse tema. Pode ser? E aí eu continuo, se não houver mais perguntas, eu continuo aqui com a apresentação. Denise, não há mais perguntas. Só tem aqui, acho que a Débora Afonso, acho que ela quer falar e ela tem o microfone para poder falar. Débora, por favor. Pode falar já? Pode. Boa noite, professora. Queria dizer que eu também sou do grupo de estudo. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a destinação de verbas. Eu assisto de perto uma ONG de Santo André, que presta assistência a crianças e adolescentes dos 6 aos 13 anos de idade. Eu queria saber se existe a possibilidade de repasse, uma vez que a atuação desta ONG atendesse justamente à necessidade prevista pelo Conselho. Existe, então o Conselho ele deve, no plano de aplicação, estabelecer como ele vai destinar essas verbas e prever esse eixo, né, de atendimento dessa ONG como possível de receber verbas dos fundos.
Então, por isso que tem que existir esse diagnóstico e tem que existir um documento do Conselho que determine quais são os eixos de aplicação dessas verbas. Geralmente, os conselhos eles fazem editais, propondo programas a serem realizados, ações a serem realizadas, e depois as entidades enviam os seus projetos para que seja analisado se há uma adequação a isso. Então, quando a gente fala da atuação da sociedade civil, né, a partir da possibilidade de receber verbas, a gente tem não apenas o mecanismo dos fundos, isso também é bacana falar, né? A gente tem uma lei própria hoje que também prevê uma ação em parceria com as organizações da sociedade civil. Então, pode existir também a possibilidade dessas organizações receberem verbas de outras áreas, de secretarias específicas do governo também, né? Mas para que ela receba do fundo em específico, é necessário que ela acompanhe os editais do seu conselho específico e consiga encaminhar um projeto que se adeque aos eixos desses editais. Muito obrigada, professora. A Thaís está mandando para a gente aqui no chat um documento para que todos vocês consigam acompanhar mais as questões do CONANDA. Obrigada, Thaís. Denise, só para te devolver a palavra, para você continuar, só registrar a presença de outra membro da comissão, que é a Michele Assato Junqueira, que está aqui conosco, e ela está ouvindo você, então fica registrado a presença dela, que é outro membro aí da comissão que também se entrega de corpo e alma para a gente lá também e para a causa. Então, muita satisfação. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar minha tela, então, com todos vocês. Deixa eu ver se ele consegue vir a partir daqui ou se eu preciso... Ah, ele trava. Então, eu preciso voltar na apresentação inicial e chegar até a tela para que a gente possa... Aí. Então, acho que agora eu consigo compartilhar. Então, vamos lá, né? Então, eu já havia dito a vocês que para o conselho, o fundo, né, de um conselho municipal chegar até a Receita Federal, é importante que haja, né, a formalização da existência desse fundo, porque se ele não aparecer na lista encaminhada à Secretaria da Receita Federal, ele não vai estar disponível para o cidadão o escolher. Então, tem essas questões também, né, para se abater, né, na verdade não é um abatimento, para se direcionar essa verba a um fundo específico, é importante que o Conselho de Direitos desse município se prepare para que formalmente ele esteja dentro desse mecanismo. Muito bem. Outra coisa importante que tem se discutido cada vez mais sobre a questão da utilização das verbas do fundo os riscos que isso pode apresentar se não houver, de fato, uma atuação forte do Conselho em planejar a política pública e fazer o diagnóstico correto do que é necessário ser aplicado e existir, né, essa previsão. As políticas vão ser pontuais e corre o risco, principalmente em municípios pequenos, às vezes são as mesmas pessoas que sempre estão nos órgãos gestores, não existe oxigenação e às vezes são os mesmos projetos. Então, já ocorreu situações em que, junto ao conselho, se tinha um projeto e se podia doar para uma ONG em específico, para um projeto em específico. Hoje isso já tem discussão judicial a respeito e, por enquanto, a decisão, né, que é atual é de que não é permitido uma doação carimbada, né? Não é permitido doar para um projeto e obter benefício fiscal a partir dessa doação específica ao projeto. É necessário doar ao fundo, porque cabe ao fundo o planejamento e só esse órgão participativo e paritário teria condições de fato, fazer
esse planejamento, fazer esse diagnóstico. Então, as pessoas doam aos fundos, podem escolher se doam ao fundo da União, ou dos estados, ou dos municípios que estão na lista, e a partir dessa doação, então, o fundo é que vai estabelecer os eixos e vai determinar a aplicação dessas verbas dentro desse debate de participação democrática. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, também é importante que nas comarcas esteja esclarecido que multas referentes, né, à questão de prática criminosa relacionada à prostituição ou exploração sexual são destinadas ao fundo do Estado ou do Distrito Federal em que ocorreu o crime. Então, quando se julga uma ação como essa e se aplica multa ou se obtém bens, eles têm que serem destinados ao fundo estadual. E em outra situação, multas que são decorrentes de obrigações de fazer, então quando o juiz julga uma obrigação de fazer e aplica uma multa diária ao réu, por exemplo, esse valor tem que ser destinado ao fundo municipal, assim como valores de multas decorrentes de infrações administrativas. E é muito importante pontuar isso, porque ainda em algumas comarcas se julgam ações de obrigações de fazer e às vezes o juiz não destina ao fundo, ele não tem conhecimento desse dispositivo legal e acaba essa verba não indo para proteger de fato a criança, ela acaba indo para um outro fundo, um fundo mais genérico, e não pode. O Estatuto determina tem que ir, no caso de verbas de crimes de prostituição e exploração, fundo estadual. E multas decorrentes de obrigação de fazer ou questões administrativas, fundo municipal. Então é importante que a gente consiga levar essa informação às comarcas para que esse dinheiro chegue ao fundo. A aplicação das verbas, que foi a pergunta, né, que vocês também colocaram no chat. Então, como a gente poderia aplicar verbas dos fundos e o que são exatamente essas ações complementares ou inovadoras? Tem uma resolução do CONANDA que fala um pouco sobre isso, especifica com mais detalhes. Então, a gente entende que o acolhimento sobre a forma de guarda, inclusive como eu li no início da apresentação, que está no artigo 260, parágrafo 2º, que fala, né, que as verbas do fundo tem que se dar pelo menos uma parte delas com prioridade ao acolhimento em forma de guarda, programas e projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos. Então, acho muito importante o fundo poder também fortalecer esse mapeamento que é necessário fazer na área da infância. Sem mapeamento, a gente não consegue, de fato, criar uma política efetiva na área da infância e, de fato, não conseguiríamos monitorar e avaliar os resultados. Então, é necessário não apenas a implementação, mas também construir no Brasil essa interface do ciclo da política pública, que é a parte do monitoramento. Nós fazemos pouco monitoramento e acho que também o Conselho acaba não tendo pernas e braços para fazer isso. São muitas atribuições que são dadas aos conselhos, talvez seria importante repensar, inclusive, a estrutura de atuação para fortalecer a paridade efetiva entre representantes do governo e da sociedade civil, porque às vezes um representante da sociedade civil trabalha, tem a sua atividade dentro de uma organização que atua e ainda se desdobra para fazer e participar, integrar o conselho em grau de força muitas vezes menor a alguém que está, né, na máquina da própria máquina do governo. Então, seria muito importante fortalecer essas questões para que a gente consiga no Brasil ter resultados transparentes, porque também não se faz política pública sem dados transparentes, a gente precisa saber o que está dando certo, o que não está dando certo. Muitas vezes os governos, para esconder, né, o não alcance de um sucesso, esconde esses dados. Isso é perverso para a política pública, porque a gente precisa ter uma mentalidade de transparência, precisa saber o que está indo bem, o que não está indo bem,
que dados precisam ser melhorados, e essa parte de monitoramento e avaliações das políticas públicas é uma parte que nós ainda precisamos desenvolver muito no Brasil. Então, não apenas discutir é o primeiro passo, depois implementar, que é transformar o que está discutido nos documentos oficiais, como, por exemplo, incluir no orçamento. De nada adianta o Conselho discutir se isso não está nas rubricas orçamentárias ou no plano de aplicação do fundo, que também vai ter uma rubrica orçamentária, e se a gente não conseguir, a partir disso, monitorar e avaliar os resultados de todas essas questões. As verbas do fundo poderiam auxiliar, né, no desenvolvimento dessas tarefas. Outros exemplos, programas e projetos de capacitação, formação continuada dos operadores do sistema, muito importante, inclusive para que haja conhecimento de como a rede funciona. Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgações de ações. Então, muito importante que se dê luz, né, à proteção integral da infância. Então, comunicar o que é o estatuto, como ele funciona, o que é uma política na primeira infância. Todas essas questões precisam chegar ao conhecimento das pessoas. Ações de fortalecimento do sistema de garantias, com ênfase mobilização social, articulação de defesa. E aí chega o artigo 60, que foi o que o primeiro li na apresentação, que vai expressamente estabelecer que as verbas do fundo se aplicam em situações de calamidade. São aplicadas em situações de calamidade. Estamos numa situação de calamidade. Então, muito importante que a gente una esforços para que essas verbas do fundo cheguem até as crianças. Então, por exemplo, nós estamos em isolamento, muitos conselhos estão fechados, é importante que eles se encontrem mesmo virtualmente, que eles continuem funcionando, é necessário. Então, nós não podemos paralisar a atuação dos conselhos, é preciso fomentar que eles deliberem essas verbas, apliquem corretamente, dialoguem. Acho que nós estamos num momento muito importante que muitas vezes, por falta de conhecimento do funcionamento do fundo, ou medo da fiscalização, né, medo de receber uma sanção do Tribunal de Contas, por exemplo, essas verbas, nada se faz, elas ficam lá paradas ou se fazem coisas muito básicas, né? Muito pouco se faz com os fundos. Nós poderíamos fazer coisas mais sofisticadas com os fundos. E acho que seria importante que o Conselho dialogasse com o Tribunal de Contas do respectivo Estado, por exemplo, que houvesse essa porta aberta, para que quando ele titubeasse a como usar uma verba, ele pudesse tirar essa dúvida, ter certeza de como usar, ter certeza que não vai ser sancionado, assim como, né, a atuação do promotor da comarca, que fiscaliza, que dialoga, que traz ideias, que propõe projetos. Então, esse diálogo a gente vai precisar construir, porque senão as verbas do fundo ainda ficarão muito esquecidas. E a situação de pandemia trouxe uma maior necessidade de a gente olhar essa estrutura, né? Traz ainda mais urgência, né, dessa questão, porque nós temos verbas disponíveis numa situação de crise no Brasil, inclusive financeira, mas nós temos verbas que estão sendo contingenciadas. Mais para frente eu tenho um slide que fala que as verbas do fundo não podem ser contingenciadas porque tem vinculação e destinação específica. Advém grande parte dessas verbas de doações, então o dinheiro está no caixa e essas questões acabam ficando paralisadas. Então, muito importante a gente estar discutindo de uma forma ativa essa possibilidade das pessoas que atuam com os fundos se encontrarem e puderem, então, a partir disso, ter ações mais efetivas, principalmente nessa situação de calamidade no pós-pandemia, porque provavelmente nós vivenciaremos ainda os efeitos da pandemia por muitos anos. E nós precisamos atender os mais vulneráveis e temos estrutura para isso. Nós precisamos fazer a estrutura funcionar. Eu trago aqui uma outra questão referente ao artigo 87 do ECA, que traz essas verbas que representam essa noção de complementariedade.
eu vou abrir o artigo 87 para trazer para vocês alguns pontos, né? Então, por exemplo, linhas de ações de atendimento que são de natureza mais complementar. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social, prevenção de redução de violações, atendimento para reduzir uma violação mais específica de um direito, combater a questão da violência doméstica, que agora na pandemia também se torna mais presente nas casas, os agravamentos, serviços especiais de prevenção e atendimento médico, psicossocial, a vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos, políticas e programas destinados a prevenir e abreviar o período de afastamento do convívio familiar, campanhas de estímulo ao acolhimento sobre a forma de guarda, que inclusive também está no artigo 260. Então, são ações que garantem uma proteção mais efetiva de quem necessita. Isso integra um papel do fundo, né, de estar lá nessa necessidade. E eu acredito que se nós conseguíssemos fazer o fundo funcionar nesse momento de pandemia, nós estaríamos entrando nas comunidades para conseguir que essa política, por exemplo, até de alimentação, não seja só por cesta básica. Tem criança que dependia da escola para se alimentar, porque se alimentava com a merenda, e tem aí uma situação de não ter acesso à alimentação nesse período. Nós estamos vivenciando uma situação na área de educação do país muito grave, que recrudesce as desigualdades sociais. Acho que esses marcadores ficarão aí presentes por muito tempo. Então, nós estamos fortalecendo desigualdades, porque tem crianças que têm acesso digital a continuar estudando, tem crianças da rede pública que não têm esse acesso digital. Quem sabe os fundos poderiam levar plataformas a essas questões mais emergenciais, materiais que fomentem, por exemplo, a economia da comunidade. Então, por exemplo, alguém que faz equipamentos de proteção, que possam ampliar a produção desses equipamentos via fundos. Então, acho que muitas coisas poderiam ser feitas. E aí vale a ressalva, né, que os fundos não podem substituir as políticas básicas. Os fundos não substituem o orçamento. Mas, se for demonstrado a falência do orçamento, ou seja, o orçamento está sendo aplicado corretamente, não existe uma desculpa do gestor dizer, olha, tem verba no fundo, então eu não aplico em política básica. Não é isso que está acontecendo, digamos, numa situação como essa, né? É constatado que o orçamento está prevendo as políticas básicas de forma correta, mas ele não alcança algo a mais. E se tem dinheiro no fundo, eu acredito que ele pode ser utilizado mesmo para políticas básicas nessa situação emergencial. É importante construir um diálogo sobre isso, né? Aprofundar um pouco as questões jurídicas nessa situação. Eu já vi um parecer de um Tribunal de Contas que falava exatamente isso, né? De flexibilizar essa questão sobre políticas sociais, porque justamente se demonstra a falência das verbas básicas atenderem à necessidade. Então, aí, se tem verba no fundo, por que a gente vai deixar de atender? Por que a gente vai deixar de permitir a melhoria de uma condição social de vida de uma criança ou de um adolescente? Então, muito importante a gente ser proativo em relação a isso, né? Vale a proteção. Uma coisa que me preocupa, que eu queria compartilhar com vocês, e aí acho que isso começa a exigir até o diálogo entre atores da rede para que se aprofunde ainda mais questões jurídicas do fundo, exigências normativas que travam um pouco as verbas dos fundos. Então,
As verbas do fundo, elas foram concebidas no Estatuto para serem utilizadas de uma forma mais rápida. Toda a natureza jurídica de atendimento a uma questão emergencial, ela precisa ter um delineamento de aplicação menos burocrático do que o próprio orçamento, porque senão não tem sentido permitir doação, permitir uma incrementação de verbas nesse sentido, se ela ficar travada. Então, tem que existir transparência, tem que existir fiscalização para evitar justamente que as verbas do fundo sejam corroídas, usadas para proteger projetos de amigos, usadas para verbas carimbadas. Então, tem que existir, lógico, uma fiscalização, uma organização da aplicação dessas verbas, mas alguns mecanismos ainda entravam profundamente a atuação mais rápida, a aplicação mais rápida das verbas dos fundos. E aí, eu lanço, depois quero até ouvir a opinião das pessoas que estão na plateia, o seguinte: tem verbas dos fundos que advêm de transferência orçamentária, e que aí sim, ok, elas estão ligadas a uma estrutura formal orçamentária, então elas seguem uma lógica de rubrica de créditos, de abertura de créditos mais formal. Até porque no orçamento tradicional, a gente tem uma expectativa do dinheiro chegar, ele não está na boca do caixa, é o poder público que vai tirar do bolo geral e que vai destinar ao longo da sua gestão as rubricas que estão na lei orçamentária anual. Agora, em relação ao fundo, a gente tem as doações. E as doações, elas podem acontecer ao longo do ano. Então, a gente tem uma certa antagonismo no seguinte sentido: o fundo tem que ter um valor, uma rubrica dentro, né, tem que ter o plano de aplicação, ele tem que ter uma rubrica na lei orçamentária. Só que isso engessa, a meu ver, as verbas que advêm das doações. Porque, digamos assim, e se o fundo recebe mais doação do que ele previu, né, como possibilidade de gasto naquela rubrica que teve autorização legislativa? Então, a gente deveria pensar juridicamente de como trabalhar de forma mais transparente e fiscal junto, né? Mas como trabalhar de uma forma mais flexível as questões das doações. Porque o dinheiro chega na boca do caixa. E aí, se o conselho tem toda uma previsão, tem toda uma organização e tem o diagnóstico do que é emergencial, essas verbas têm que ser aplicadas com rapidez. Porque o que é emergencial não pode ser moroso, né? É um antagonismo muito grande essa questão. Então, a gente tem essa limitação, e inclusive quando a gente fala em pandemia, uma das dúvidas que eu coloco é justamente, nessa hipótese de calamidade, a Lei 4.320, quando fala de fundos, e fala, né, da organização orçamentária, ela determina que se eu preciso usar uma verba a mais do que está previsto, eu preciso abrir crédito adicional, né? Os créditos adicionais, que são, por exemplo, suplementares, ou, nesse caso, né, os extraordinários, que dependem de um decreto do executivo. Então, olha a burocracia, né? O decreto do executivo para abrir um crédito extraordinário, ele tira poder de deliberação do conselho, porque se o conselho ficar aguardando o decreto do executivo para ter um crédito extraordinário para poder já usar na pandemia, ele está refém desse decreto. Então, a gente teria uma verba, entre aspas, contingenciada, porque a gente não conseguiria facilmente utilizá-la. Então, a gente tem que trabalhar, né, a parte de legislação. Então, a gente tem a Lei 4.320, a gente tem regras formais a serem cumpridas na Lei 13.019, que estabelece o regime jurídico de parcerias, que foi uma pergunta que vocês me fizeram também, a Débora fez, né, sobre como se dá as parcerias entre a administração pública e a sociedade civil. Tem legislação que traz, né, uma série de requisitos formais para que haja esse regime de parcerias, e tem ainda a lei de licitações, que aparece com exigências nas contratações de obras e serviços. Então, teríamos que trabalhar um pouco a profundidade dessa legislação
para que a burocracia não seja um empecilho tremendo nessa disponibilidade, principalmente das verbas advindas das doações, que é o desejo que a sociedade tem de direcionar essa verba para uma atuação específica na área da infância. Então, eu coloco algumas questões que precisamos, a meu ver, aprofundar no direito. É hora da legislação sobre os fundos conseguirem ter mais detalhamento sobre essas questões. Questões que eu separei aqui. Por exemplo, se o fundo arrecadar um saldo maior do que o aprovado na LOA, recebendo mais doações, ele precisa abrir os créditos adicionais, né? No caso da pandemia, o crédito extraordinário. Então, eles vão depender, em algumas circunstâncias, de decreto do executivo e autorização legislativa. Depois, as verbas que não possuem natureza tipicamente orçamentária no fundo, que são aquelas que vêm da doação, ficam sujeitos a um limite na LOA. Então, tem lógica a gente colocar um limite para os fundos na lei orçamentária anual com essa dinâmica das doações? Será que não é hora de melhorar juridicamente a atuação dos fundos? E os créditos adicionais, segundo o artigo 41, ele tem uma série de burocracias. Então, se existe uma ação que precisa de mais verba, é necessário um crédito suplementar. Se existe a previsão, se o Conselho deliberar algo que não haja dotação orçamentária, precisa de crédito especial. E no caso da pandemia, a gente estaria diante do que a gente chama de créditos extraordinários. Os créditos suplementares especiais, que são os dois primeiros, eles precisam ser autorizados por lei e abertos por decreto do executivo. Já os créditos extraordinários, aí estou pensando na pandemia, né, que é o tema do nosso webinar, eles serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dá conhecimento ao Poder Legislativo. Mas como é que a gente faz? Será que, havendo a dotação orçamentária, os conselhos já não poderiam deliberar sobre as doações que já estão na boca do caixa e direcionar essas verbas de uma forma mais rápida? Essa é uma questão, né? Outro ponto que eu reforço aqui é que as verbas do fundo não podem ser contingenciadas. Então, a gente tem, infelizmente, ações de gestores do executivo, prefeitos, por exemplo, que fazem decretos e, por meio de decretos, dizem que uma parte do dinheiro que está no fundo não vai poder ser usada naquele ano financeiro. Olha o absurdo, porque as verbas dos fundos possuem destinação específica, né? Então, elas têm que ser direcionadas. Elas são usadas para questões emergentes e complementares. Então, não tem sentido um gestor dizer assim, essa verba não pode ser utilizada, principalmente se ela vier de doação, né? E mais ainda, quando a gente visualiza esse entrave no que o gestor do fundo consegue colocar na rubrica da lei orçamentária anual como o máximo de gasto do fundo, a gente está impedindo que valores que possam estar na boca do caixa do fundo por doações não estejam previstas nessa rubrica que é autorizada para aparecer na lei orçamentária anual. Isso é grave, né? Isso é um contingenciamento às avessas. Então, é necessário pensarmos também nessa estrutura jurídica a ser modificada no país para que essas verbas tenham mais dinâmica de aplicação. Trago aqui as questões de fiscalização. É muito importante, então, um diálogo com os fiscais das verbas dos fundos. Eu acho que existe um certo medo, né, de ser mais arrojado na utilização de verbas e nesse sentido, receber sanções dos órgãos fiscalizadores, né? Então, acho que é muito importante, nesse momento, criar um canal de contato entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público, nas comarcas, para que haja
possibilidade de, havendo dúvida, essas dúvidas serem sanadas, não existir medo, não existir um receio de realmente ser assertivo em relação ao fundo. E muito importante que isso seja mais transparente para que a própria sociedade civil possa fazer um controle social da aplicação dessas verbas do fundo. Desafios a serem enfrentados com esse diálogo, ou inclusive com o fortalecimento de um marco legal dos fundos. O que a gente tem que pensar? Temos que pensar em organizar como se desenha a política pública estrutural e complementar dentro da estrutura federativa brasileira, foi o que eu coloquei no começo da apresentação. Isso ainda no Brasil é um desafio muito grande, então às vezes não se sabe o papel do Estado em relação aos seus municípios, então ele é mais efetivo para alguns municípios que são do mesmo partido político do governador, e os municípios que são de outro partido recebem um atendimento pior em relação à execução de verbas. Nós precisamos pensar principalmente em formas de oxigenação de participantes e ideias em municípios pequenos. Essa é uma questão grave, muitas vezes desvios e improbidade acontecem frequentemente em municípios pequenos, em que os gestores são sempre os mesmos, não há uma relação de, inclusive, contraposição entre o executivo e os participantes da sociedade civil, porque eles são sempre os mesmos. Isso é importante pensarmos, porque senão a estrutura ela não tem esse ciclo de funcionamento. Os gestores precisam de qualificação, aprofundamento dessa qualificação. Então, muitas vezes, principalmente os representantes da sociedade civil, eles entram para o conselho muito díspares do conhecimento já dos integrantes do governo, e aí até que eles adquirem esse grau efetivo de paridade de conhecimento, a sua gestão começa a estar já no final. Então, qualificar os gestores para que eles conheçam esse funcionamento e estejam em grau de paridade efetiva. E trabalhar um marco legal do fundo em que ele não seja jamais visto como uma política assistencialista, e sim como uma política estrutural. Então, o fundo ele não é para dar esmolas à criança e adolescente, é para ele criar um ciclo de política pública que esteja na sua base a proteção integral. Essa é a função da complementariedade, né? Estabelecer o máximo possível de instrumentais e verbas para que a criança e o adolescente sejam protegidos integralmente. Outra questão que eu queria colocar aqui, e que eu sou favorável, queria desenvolver juridicamente essa possibilidade, é a doação fundo a fundo entre municípios. Existem discussões jurídicas se isso é possível ou não. Eu sou defensora de que isso deveria ser possível, que nós precisamos criar um marco legal que expressamente preveja essa possibilidade, essa permissão, que é o quê, né? Como eu disse a vocês, né, no começo da apresentação, a Federação Brasileira é muito díspare, ela é muito diferente. Então, tem municípios muito ricos, municípios muito pobres, municípios em grau alarmante de pobreza. Então, nós temos situações, às vezes, dentro do próprio município, até situações extremamente díspares. E, às vezes, eu tenho municípios que têm empresas e que recebem doações para o fundo, então tem um fundo forte, e às vezes do lado, basta dar um passinho, logo, né, ao entorno, a gente tem municípios muito precários, e os gestores daquele município até conhecem situações de infância dos vizinhos que estão em grau de vulnerabilidade extrema. Então, eu acho que deveria ser possível que, mediante a deliberação do Conselho de Direitos Municipal, um município mais rico poderia doar verbas do fundo ao município mais vulnerável. E que, a partir disso, por exemplo, o município de Paulínia poderia ajudar os municípios ao entorno, por exemplo. Né? O município de São Paulo poderia ajudar Guarulhos, por exemplo. Eu sei que isso é um passo muito grande a ser dado,
porque existe toda uma vinculação dessas verbas ao fundo, né, destinado, mas como eu creio que nós estamos diante de uma democracia participativa e existe a relação de proteção integral como base, quanto maior a proteção, mais estamos cumprindo os fundamentos do ECA e da Constituição Federal de 88, a possibilidade de permitir a doação fundo a fundo seria, na Federação Brasileira, que tem toda essa característica de disparidade, de diferenças, ela seria muitíssimo importante para equalizar essas diferenças. De nada adianta a gente ter um fundo riquíssimo e ele só poder aplicar no seu próprio local, e aí aquele local se fortalece, e do lado a gente conviver com uma situação de miserabilidade de uma criança sofrendo ou necessitando de alguma coisa. Então, não tem sentido a gente isolar os fundos como castelos intocáveis. Eu acho que é muitíssimo importante, com a realidade da Federação Brasileira, juridicamente pensarmos nessa estrutura jurídica. E aí, para finalizar e abrirmos, então, os debates finais, eu reforço a ideia de que é necessário, principalmente nesse período, uma proatividade incrível, mesmo à distância, é possível que os conselhos funcionem, deliberem, e é necessário que haja uma estratégia de captação, porque as pessoas só vão doar aos fundos se elas tiverem credibilidade das ações que o conselho realiza. Se as pessoas não acreditarem que a política está sendo, de fato, cíclica, efetiva e transparente, o conselho vai ser só mais um ator dentro de toda essa confusão que a gente tem de políticas públicas sem continuidade. É hora do Brasil adotar uma política pública estrutural, com continuidade, com transparência. Isso envolve o conhecimento dos fundos, principalmente na área da infância e da juventude, que são áreas mais sensíveis ainda à proteção integral. E para isso eu finalizo a minha apresentação dizendo que crianças e adolescentes não merecem esmolas. O Estatuto da Criança e do Adolescente as reconhecem como cidadãos. Então, elas possuem todos os direitos fundamentais, merecem políticas públicas estruturais e têm isso constitucionalmente garantidos. É hora de nós unirmos esforços para que isso seja efetivamente construído no Brasil. Eu agradeço profundamente a oportunidade que a Comissão de Direitos Infantis e Juvenis permitiu que a gente dialogasse sobre esse tema. Agradeço ao doutor Diego, à doutora Thais, que estão aqui. Agradeço também a doutora Michele, que está aqui. E abro a palavra, então, para que a gente possa dialogar sobre tudo isso. Muito, 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 muito obrigada. Denise, a comissão que agradece todo o seu carinho e disposição. E agora, quem tiver interesse em se manifestar e questionar e conversar, eu só vou pedir para que levante a mão aqui no aplicativo, né, na plataforma Zoom, para que eu possa solicitar a abertura do microfone. Alguém com alguma pergunta? Apenas habilitar o microfone. É só habilitar o microfone daí? Sim. Então, a Danila nos informou aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, para habilitar o microfone. Eu gostaria muito de saber a composição da nossa plateia, né? Mesmo que as pessoas escrevam, pelo menos digam, né? Se tem algum conselheiro aqui na nossa plateia, se tem alguém da rede, se tem alguém que já atuou nos fundos, seria tão bacana de ter esse feedback, né? De que essas palavras possam fortalecer a atuação dos conselhos, dos fundos, cheguem até a criança. Então, se alguém puder falar um pouco, né, da onde está, por que se interessou em assistir, ou mesmo escrever.
Eu acho que como é véspera de feriado, em alguns lugares, o pessoal está mais... É duro o webinar porque a gente não consegue se ver profundamente, se olhar, se conhecer. Parece que a gente está dando aula para as máquinas, né? Então, às vezes, acho que as pessoas têm até um pouco de vergonha de se pronunciar, porque, né, ficam... a gente não consegue ter um encontro em conjunto mesmo, efetivo. Mas a gente, pelo menos, consegue continuar fazendo todas as atividades mesmo à distância, né? Eu queria dar um abraço, assim, virtual em todos que estão aí. Denise, o pessoal também solicita os slides. Depois a gente pode disponibilizar para eles, né? Sim, claro, eu posso encaminhar, te encaminho, Diego, e aí você vê a melhor forma possível de tornar os slides acessíveis. Eu te encaminho. Perfeito. Entre hoje e amanhã eu já te encaminho. Acho que a Aline Canciani, acho que ela ia se manifestar. Ela apareceu na tela e sumiu. Não tenham vergonha. É maravilhoso ouvir vocês e só vai ter sentido essa política se construir se vocês forem ativos. Senão ela vai ficar silenciada ou aqui parada nesse webinar que a gente fez. A ideia é que vocês sejam fortes, estejam com energia para não ter vergonha de falar ou de atuar, porque vocês são muito, muito, muito bem-vindos e mais do que necessários. Denise, só vou colocar uma situação da proibição da doação vinculada a um projeto, né? Uhum. Uma decisão do TRF1, houve recurso, e daí a última vez que eu recebi uma consulta sobre essa situação, eu identifiquei que há um efeito suspensivo dela. E a orientação de alguns ministérios públicos diante dessas decisões é que, em estando suspenso, estando com efeito suspensivo, que o Conselho poderia ainda estar trabalhando com a destinação vinculada do projeto. Até porque haveria uma dificuldade de estar recebendo essas verbas para o fundo, uma vez que as empresas, elas também fazem a destinação, mas elas abrem os editais para fazer a destinação de projeto e demais. Daí, assim, uma pergunta, como que você vê essa situação da doação vinculada de projetos? Então, ela é uma realidade no país, porque, infelizmente, as pessoas veem muito mais, as empresas enxergam, né, muito mais esses projetos pelo marketing que muitas vezes eles têm, né, e às vezes tem projetos mais importantes ainda, pequenininhos e menos conhecidos, que não recebem as verbas, e esses projetos grandões, né, bonitos, eles às vezes são projetos que sobrepõem tarefas, né, eles estão repetindo ações não necessárias, né? Eu brinco com o reforço escolar quando eu falo, né? Então a gente faz um monte de coisa que é bonita, que sai bem na fita e que não é o necessário. Então a ideia de proibir esses projetos é muito importante, porque quando a gente pensa a política pública pelo projeto de âmbito privado, a gente privatiza a política pública, a gente tem noção do todo. Até chegou um momento que os conselhos faziam o seguinte: as pessoas doavam para os projetos e uma parte da doação, por exemplo, 20% do que era doado, ia para os projetos que os fundos deliberavam os eixos. Por quê? Porque, às vezes, aquele projeto importantíssimo, mas pequenininho, menos conhecido, era o que não recebia verba. E era o mais importante. E aquele projeto que tem a estrela, que tem o marketing, eram os que recebiam mais verbas. Então, é uma realidade. A visão, né, é que a gente precisa construir o diagnóstico, então acho que a gente precisa construir a política. Enquanto a gente não construir a política, a gente vai permanecer nesse ciclo vicioso, né, de que essa visão benevolente, né, tudo que vem é esmola, então melhor. Mas está errado esse pensamento, a gente tem que criar estrutura.
é difícil criar estrutura, é algo mais lento, é algo, um grande desafio, né? Teria que ter uma conscientização muito grande, mas é o caminho, é a base, é realmente o correto, porque aí o ciclo vai funcionar. A gente tem que fazer o ciclo funcionar do que é básico, do que é emergencial. Então, para isso acontecer, as pessoas precisam ter credibilidade nos fundos. Acho que isso ainda não acontece. As pessoas não conhecem e, ao conhecer, também não tem credibilidade. Então, onde é que elas vão ter credibilidade? No marketing do projeto. E não na atuação do conselho, né? A quem é o conselho? O que o conselho faz? E é verdade que tem muitos conselhos que também não permitem que esse ciclo aconteça. Então, tem razão também muitos cidadãos que não dão ao fundo porque desconfiam também do conselho. Então, esse outro lado faz com que novamente os projetos sejam mais chamativos. Então, é um trabalho muito de formiguinha no Brasil, mas necessário, que a gente vai ter que construir. Alguém com alguma pergunta, alguma manifestação? Fiquem à vontade, por favor. Ninguém? A Roberta informou que acabou a bateria do celular dela aqui, mas ela queria retornar. Mas também tem uma outra situação também dos conselhos, Denise. A Roberta é conselheira suplente do CMDCA. Olha que satisfação ela está no nosso webinar. Bacana. Eu ia falar justamente sobre isso. A participação dos conselheiros. Tem cidades, inclusive de médio porte, que muitas vezes os representantes não participam das reuniões, né? Então não formam um quórum e não tem aquela intensidade da participação, mesmo tendo sido eleitos para aquilo, né? Escolhidos, né? E não estão participando, e o que enfraquece o conselho para essas decisões. Mas acho que ela vai se manifestar agora. Pode falar, Roberto, fica à vontade. Eu acho que... E ela é de Piracicaba, aqui da minha cidade aqui. Poxa, que legal. É muito bom. Eu acho que ela não vai conseguir se manifestar. Bom, mas tem mais alguém que gostaria de estar falando, está se manifestando? Desafio, né, Diego? Que desafio construir essa política pública de base, né? Porque se a gente não construir tijolinho por tijolinho, sempre vai ser alternativo, né? Sempre vai ser uma coisa que tem deficiências, que não de fato atinge. A gente tem o mecanismo para fazer isso. É lindo o mecanismo que o ECA construiu. E a gente tem o desafio de construí-lo, né? De efetivamente fazê-lo funcionar. Mas esse é o caminho. A Thaís Marino também se manifestou aqui, que ela também é suplente do CMDCA aqui de Piracicaba também. Thaís, você quer se manifestar? Quer falar alguma coisa? A Euclídia também já foi conselheira do CMDCA. Nossa, que satisfação todas essas pessoas conseguindo ter acesso ao nosso webinar. Puxa, que alegria saber. Que bacana. Quando acabar a pandemia, a gente vai marcar uma palestra aqui da Denise em Piracicaba, porque o pessoal aqui acessou e está super interessado. Nossa, vai ser um prazer enorme poder vê-los, né? Porque eu não consigo nem ver os rostos das pessoas que estão aqui. Muito bacana. Pessoal, se não houver manifestação, a gente vai encaminhar para o final daí, né? Para poder encerrar. A gente completou agora 2 horas de palestra sobre um tema super importante, mas a palavra está aberta para todos aqui que queiram se manifestar.
Denise, então eu vou agradecer imensamente novamente a sua disposição, o seu carinho conosco. Foi muito importante e de extrema qualidade a sua palestra para nós, como sempre. Então, fica o nosso muito obrigado da OAB, da comissão, de todos aqui que ouviram e assistiram. Agradeço também a participação de todos e te dou a palavra para uma despedida final aí e a gente poder encerrar. Eu só tenho a agradecer e me sinto desesperada por ver a situação da pandemia e ver a existência de verbas e essas verbas não chegarem onde tem direito de chegarem, né? As crianças têm direito a receberem essas verbas. Então, eu fiquei muito tocada com a questão da pandemia e isso me trouxe à luz novamente a importância dos fundos, né? Eu fiz esse estudo em 2007 e sempre acompanhei os fundos e os percalços, mas a situação da pandemia me deixou assim ainda mais forte em relação à necessidade de discutirmos o tema, né? Parece que veio uma luz, disse assim, meu Deus, é hora de a gente retomar um pouco essa discussão e reconstruí-los de forma até a avançarmos mais, né? Porque há uma existência de regras dos fundos, mas a gente pode fazer mais, eu acho. E que a pandemia, apesar dos seus percalços, na área dos fundos, acho que pode deixar para nós a lição de que a gente tem que continuar aprofundando a sua potencialidade jurídica, e acho que esse é um momento muito importante para que a gente possa dialogar vozes interessadas nessa área de estruturar. Eu fico angustiada de saber que se os fundos, durante 30 anos, são 30 anos, já é hora deles estarem estruturados. Se estivessem de fato estruturados, a gente estaria muito melhor, né? A educação no Brasil estaria melhor, a gente estaria vivenciando menos esse aprofundamento de desigualdade, quem pode ter acesso, quem não pode ter acesso, alimentação, combate à violência doméstica, e a gente patina, né? O Brasil vem patina e patina. Então, eu me sinto muito angustiada e assim, me sinto confortada pela comissão Infanto Juvenil ter abraçado essa causa, ter permitido que esse tema fluísse dentro da comissão. Eu agradeço, assim, profundamente, porque lá é uma sensação de necessidade poder estudar, falar e aprofundar esse tema com toda a sociedade. Eu agradeço profundamente. É um prazer imenso. Muito obrigada. A gente que agradece, Denise. E, por fim, agradecer também a Danila, a Fabiana e Rian, que nos auxiliou aqui com toda a tecnologia e participação. Nosso muito obrigado. Sem eles, a OAB também não é OAB, então a OAB não é só formada de advogados, é formada de colaboradores, e eles são essenciais para nós, e nós agradecemos do fundo do coração também. Então, fica o nosso boa noite, o agradecimento, e até uma próxima palestra. Quem sabe a gente não consegue fazer uma palestra daqui a algum tempo aí de novo sobre o mesmo tema e bater nessa tecla até a gente conseguir mudar algumas coisas. Obrigada. Então, um grande abraço. Beijão, boa noite.